Vamos lá? Está escrito assim: nada temas ou nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus fale conosco pela sua palavra em nome de Jesus. Se estivéssemos agora no exercício de português e eu separasse, o sujeito da expressão e o predicado, e a gente fosse fazer aqui uma junção, eu poderia juntar a primeira frase com a última frase, que está escrito assim: nada temas das coisas que hás de padecer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, não é? Obviamente tem tudo a ver e a gente pode fazer isso, eu posso fazer isso. Essa palavra se completa totalmente. E é sobre essa palavra que eu quero ministrar sobre a tua vida em nome de Jesus. Para tua casa, para tua família, para o teu lar, enfim. Amados, primeiramente, o que é padecer? Porque a gente precisa ter alguns, não digo alguns rótulos, mas a gente precisa rotular algumas coisas. E quando eu digo rotular, é literalmente dar nome a algumas coisas e saber que aquele nome é verdadeiro, ok? Não é apenas um rótulo falso ou falsificado, é um rótulo certo. Então, muitas pessoas rotulam de modo errado a palavra padecer, ou o estado, a situação que é padecer. E eu quero que vocês entendam que padecer é sofrer um pouquinho além do que se está acostumado ou do que se aguenta. Isso é padecer. Quem padece está sofrendo um pouquinho mais. Quem padece sofre um pouco mais. Quer ver? Padecer. Vamos embora. Vamos para o Google. Padecer. Sofrer mal físico ou moral. Sofrer mal físico ou moral. O texto fala claramente. Deixa eu achar outros sinônimos aqui. Sofrer males em situações desfavoráveis. Você está padecendo? Você está sofrendo males em situações desfavoráveis. Sofrer, amargar, penar, morrer, pagar, expiar, receber, passar, provar. E assim por diante. Padecer tem sido uma constante para muita gente. Muitas pessoas, infelizmente, padecem. Ou seja, sofrem um pouco mais. Estão sofrendo por algumas coisas que às vezes nem cometeram. O texto de Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10, diz escrito assim: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Ok? O que está acontecendo? Aqui uma palavra profética, que essa palavra profética, a gente já falei, a escatologia, eu não vou me embrenhar agora porque é uma coisa muito complicada. Eu vou falar bem rasamente, de maneira muito simples, muito objetiva. A gente vai contextualizar para os dias atuais. Quando o texto fala assim: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Tudo isso aqui, além de ser literário, também é alegórico, ou seja, pode-se colocar para os dias atuais. E, na verdade, quando a gente fala de dias com o Senhor, todo mundo sabe, Aliás, a própria Bíblia fala que um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, a gente não pode cravar 10 dias corridos, ou 10 dias subsequentes, ou 10 dias intercalados, enfim, ou 10 anos. A gente não sabe. Eu não posso afirmar aqui categoricamente. Eu só posso afirmar que muita gente está padecendo. Muitos de nós estão padecendo e vão padecer. Muitos de nós estão padecendo e ainda vão padecer mais um pouquinho. Sofrer. Agora, quando o texto se completa com esta célebre frase: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, a gente passa a entender por que precisamos ser fiéis. Porque necessitamos manter a fidelidade a Deus. Porque jamais poderemos abrir mão de sermos fiéis ao nosso Deus. Porque vamos conviver com todo tipo de gente, com todo tipo de situação e com todas as situações que nos farão padecer e com pessoas que nos farão padecer. Queridos, o ser humano é mau. O ser humano que não tem Cristo, ele tem a natureza maligna. E mesmo aquele que tem Cristo, se abandonar a Cristo, volta à sua natureza maligna.
Ok, gente? Então o ser humano, ele é mau por natureza. Ele tem um instinto má por natureza. E esse instinto má, esse instinto maligno, essa coisa ruim que o ser humano tem, de buscar mais as concupiscências, de dar mais vazão à carne do que ao espírito, só é combatido na presença de Deus. E mesmo assim a Bíblia diz que nós temos que andar em espírito para não satisfazer as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Os dois se opõem um ao outro. Então veja qual a dificuldade que a gente passa dia após dia. O nosso espírito está muito pronto e a carne é fraca, está escrito. Fraca no sentido de realmente se expor e não aguentar as situações, não aguentar padecer. Por isso temos que ter uma vida, sempre falo, uma vida pautada e sempre com a presença do Espírito Santo, para a gente poder suportar, gente. Para a gente realmente padecer e suportar até que venha o refrigério, o alívio, a bênção e a vitória para mim e para você. Você pode glorificar Deus por isso? Se você está entendendo, eu queria que você digitasse: Deus está falando comigo, o Senhor está falando ao meu coração. Então, quando Deus está falando aqui de padecer, Ele está falando daquilo que está acontecendo conosco. Ele está falando daquilo que acontece contigo, no teu dia a dia. Enfim, das coisas que nós sofremos, das coisas que passamos, das coisas que nem sabemos por que estamos sofrendo, mas a gente está sofrendo e a gente se pergunta: por que está acontecendo isso comigo? Mas aí, a Bíblia nos dá a resposta. A última frase fala: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amados, esse texto é uma frase emblemática porque reflete o quanto terá que ser o nosso nível de fidelidade e a distância da fidelidade e o tempo da fidelidade. Até que ponto, até que momento. Por que muita gente, eu toquei nesse assunto outro dia e vou tocar de novo. Por que muitas pessoas, infelizmente, se desviam, abandonam a presença de Deus? Porque são fiéis até a página 15 de um livro que tem 300 páginas. Estou resumindo aqui, estou tentando deixar bem exemplificado para você poder entender. Amados, a nossa vida, você não sabe até onde a tua vida vai, eu não sei até onde minha vida vai. Mas enquanto estivermos vivos aqui, respirando esse ar que Deus nos deu, precisamos ser fiéis ao nosso Deus. Ok, gente? Para que então possamos receber a coroa da vida, a salvação. Então não há como a gente ser fiel até um certo ponto das nossas vidas, mediante certas coisas. Não adianta eu fazer barganha com Deus e falar: Senhor, eu só vou ser fiel se acontecer isso comigo. Eu só vou ser fiel se acontecer aquilo outro comigo. Eu só serei fiel se por um acaso não acontecer isso comigo. Aí eu vou ser fiel. Eu só serei fiel, enfim. Queridos, preste muita atenção. Coloque no teu coração uma certeza. Necessitamos mais do que nunca de fidelidade. E o próprio Deus nos dá forças para sermos fiéis a Ele. Então fique tranquilo, porque Deus tem depositado em nossas vidas, Deus tem nos dado seu Santo Espírito, Deus tem te dado seu Santo Espírito. Então que você fique tranquilo, porque realmente até para ser fiel, muitas pessoas acham dificuldade, então clame pela presença do Espírito Santo na tua vida. Clame pela presença do Senhor Deus, para que você possa entender que ser fiel realmente, eu não estou falando aqui que é fácil, a Bíblia não diz que é fácil. Porque a Bíblia diz que nós vamos padecer. Está escrito aqui, gente. Eu vou ao texto de novo para você poder entender. Olha aqui, ó. Não temas das coisas que hás de padecer. Então Deus está deixando claro para mim e para você. Vocês vão padecer. Deus está deixando claro. Vai haver alguma coisa que vai fazer vocês padecerem, sofrerem algum tipo de violência mental, física ou psicológica. Enfim. É o que temos visto nos últimos dias no Brasil e no mundo. Mas, queridos, nada que não esteja escrito na Bíblia. E nada que Deus não tenha falado que não vá nos dar forças. Você entende o que Deus está falando? Deus está falando que vai te encher de forças, que vai te encher de ânimo, que vai te encher de graça, que vai te encher de vida. Deus está falando que não vai deixar você, literalmente, padecer, como o próprio texto fala, padecer por padecer. Se nós formos padecer, que seja por causa de Cristo. E isso será glorioso para as nossas vidas. É claro que vai haver um fim,
Não tem a menor dúvida, querido. Haverá um fim nesse padecimento aí. Haverá um fim e nós vamos provar das maravilhas de Deus. Porque faremos tudo, eu e você faremos tudo de maneira fiel. E a fidelidade, ela consiste nisso, de você, nos piores momentos, manter-se fiel a aquela pessoa, ou, no caso aqui, nós nos mantemos fiéis a Deus. Porque, queridos, infelizmente, isso parece um discurso repetido, mas essa história de só ser fiel a Deus quando tudo está bem, e mesmo assim, tem gente que tem dificuldade de ser fiel a Deus quando tudo está bem. Tá? Tem gente que, muito pelo contrário, quando as coisas parecem ficar legais, ó, presença de Deus, tchau. Congregação, tchau. Graça de Deus, tchau. A pessoa abandona, como se fosse viver da sua maneira pro resto da vida e achar que não fosse arcar com as consequências. Você entende que Deus está falando? Nós não podemos viver sem a presença de Deus. Nós não podemos viver sem a graça de Deus. Nós não podemos viver sem o amor de Deus. Nós não podemos abandonar a presença de Deus. Se infelizmente estamos padecendo por amor ao Senhor Jesus Cristo, você não pode voltar atrás, você não pode desistir, muito pelo contrário, você tem que ir à frente, você tem que glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, você tem que falar: Senhor, eu te glorifico, eu te adoro porque estou padecendo por causa da tua obra, por causa do teu nome, e isso é glorioso, aleluia. Isso não pode fazer você desistir, isso não pode fazer você apostatar, isso não pode fazer você negar a Deus, isso não pode fazer você simplesmente falar: eu não aguento mais, não estou mais afim, Deus me abandonou. Muito pelo contrário, Deus está falando aqui, vou deixar claro aqui, o texto está aqui, ó: nada temas das coisas que hás de padecer. Deus está falando: vocês vão padecer, mas não temam, porque eu vou ser com vocês em todas essas coisas que vos fizerem padecer, eu serei convosco, assim o Senhor manda dizer. Se você entende, glorifica a Deus, deixa nos comentários aí. E é claro, querido, por favor, Deus está falando contigo, então toma posse em nome de Jesus daquilo que Deus está falando contigo. Toma posse em nome de Jesus daquilo que Deus está colocando para o teu coração. Toma posse em nome de Jesus daquilo que Deus está te prometendo. Deus está falando contigo que Ele vai ser contigo nesse processo de padecimento que estamos sofrendo. Queridos, está claro, a gente está sofrendo, a gente está padecendo, mas o Senhor falou: você convosco. Isso tem um fim, queridos. Isso vai ter um fim para a tua vida, isso vai ter um fim, e eu digo, é um fim glorioso. Nós teremos um fim glorioso, porque o final sempre é glorioso para aquele que está na presença de Deus. Creia nisso. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Não existe final mais glorioso do que esse, do que cumprir toda a nossa carreira, ser recebido pelo Pai nas nuvens e ter a coroa da vida. Não tem nada melhor do que isso. É isso que vai fazer a gente entender que vale a pena, aleluia, vale a pena ir até o fim da vida com Jesus Cristo, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vale a pena ser fiel, vale a pena padecer por amor do Senhor Jesus Cristo, vale a pena entender que tudo isso é mistério que aconteça, mas o Senhor está no controle, está à frente, está nos dando força, está nos dando forças, sim. Você pensa que não, mas você está com forças, que você não sabe como é que você está conseguindo resistir, você não sabe como é que você está conseguindo suportar, e são as forças que o Espírito Santo está colocando na tua vida. Você pode ter certeza disso. Tenha certeza que o Espírito Santo está te movendo, está te dando força para você aguentar, para você falar: Senhor, eu não estou aguentando, mas você está aguentando sim, porque Deus está contigo. Talvez a gente não perceba, porque o Senhor está carregando a gente no colo, literalmente. Deus está carregando a gente no colo, gente. Nós estamos simplesmente sendo carregados por Deus em toda esta trajetória das nossas vidas. Estamos sendo carregados. Por quê? Porque tudo que estamos padecendo, Deus sabe o que está acontecendo e está nos dando vitória. Portanto, eu quero te falar em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero profetizar para a tua vida em nome de Jesus, que você vai conseguir, você vai aguentar, porque o Senhor será contigo em toda a tua trajetória. E vai valer a pena você ir até o final da tua vida, crendo que o Senhor Deus te guardou, te livrou, te abençoou e, é claro, te fez passar por todos esses processos. E você vai falar: valeu a pena. Ebenezer,
Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Que assim o Senhor continue falando contigo e que você receba o melhor de Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? Apresente o teu pedido de oração. Meu Deus, eu te glorifico e eu te adoro. E agora, meu Pai, eu te agradeço porque tu falaste conosco pela tua palavra. Te agradeço pela tua paz, pelo teu poder e pelo teu amor. E agora eu quero ministrar sobre cada lar restauração, cura ou libertação. Meu Pai, eu quero ministrar portas abertas, repreender todas as palavras contrárias, todas as maldições, toda inveja, todo olho grande, toda palavra contrária, todo desejo contrário. Eu repreendo em nome de Jesus. Se houver alguma enfermidade agora, por dentro ou por fora, Senhor, independentemente do que seja, no nome de Jesus eu repreendo toda enfermidade, toda dor, todo mal. E eu quero abençoar as famílias, quero abençoar os lares, repreender todas as maldições e declarar que sobre cada lar, sobre cada família, só a tua bênção é que vale. Não vale encantamento sobre nossos lares e famílias, sobre nossas vidas, só o que vale é a tua bênção. Que o Senhor te dê vitória. Que o Senhor abra a porta para a tua vida, abra a porta de emprego, portas de vitórias na tua área financeira, pessoal, particular. Que o Senhor te dê um bom tesouro. Que o Senhor faça prosperar o teu caminho. O Senhor está mandando falar assim, assim diz o Senhor. Eu quero ouvir vozes proféticas. Se vós não estáis entendendo, assim vos diz o Senhor, eu vos digo, clamai, mas também tomeis posse daquilo que estás clamando para a vossa vida pessoal. Profetizai e digais o quanto já aconteceu e vai acontecer, porque eu sou convosco e abrirei para as vossas vidas, assim diz o Senhor, portas que jamais imagineis. Mas eu quero ouvir de vossos lábios a palavra profética. Eu quero ouvir de vossos lábios, assim diz o Senhor, a declaração profética de que a porta já se abriu e que o milagre já aconteceu. Façais com fé e creiais. Eu sou o vosso Deus e vos dou autoridade para isso. Não temais, a minha graça vos basta. Eu te agradeço, meu Pai, e profetizo sobre cada vida, sobre cada lá a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos?